Grandes maravilhas do mundo. Maravilhas sagradas e misteriosas. A espécie humana existe há mais de 50 mil anos. Em comparação, a presença da raça humana na história, desde as antigas cidades da Mesopotâmia até a nossa presente era da computação, é breve. Meros 7.000 anos. Mas tanto quanto conseguimos traçar a história dos seres humanos, em qualquer lugar onde há algum traço de sua permanência na Terra, nós encontramos lugares sagrados, túmulos e templos, símbolos e santuários. Todos eles uma evidência de que a humanidade tem sempre procurado um significado além do domínio dos sentidos, além da luta diária pela sobrevivência. Esta é a história de 6 maravilhas sagradas. 6 lugares que testemunham o poder do espírito humano. Stonehenge. Nossa história começa nas planícies verdes da Inglaterra. Fazendas e campos estão pontilhados com centenas de sepulturas, algumas contendo os restos mortais de antigos chefes tribais de clãs que viveram aqui há 5.000 anos. Outras sepulturas parecidas, juntamente com inúmeras construções de pedra de significado indecifrável, podem ser encontradas por todas as ilhas britânicas. Mas de todos os lugares pré-históricos do mundo, o mais famoso e misterioso é Stonehenge. Por séculos, Stonehenge tem sido motivo de mitos e lendas, folclore e medo. Nas lendas medievais, dizia-se que a construção de Stonehenge havia sido o trabalho de Merlin, o mago. Foi apenas no século XVII que as lendas deram lugar a investigações sérias. Vários estudiosos foram designados para estudar este megalito. Várias conclusões surgiram. Stonehenge foi um templo romano. Stonehenge foi um local para coroações construído por invasores dinamarqueses. Finalmente, em 1740, o estudioso John Aubrey, talvez o primeiro verdadeiro arqueólogo da Inglaterra, concluiu que Stonehenge havia sido um templo dos druidas, uma poderosa seita religiosa celta que existiu na Inglaterra 5 séculos antes de Cristo. Embora descobertas arqueológicas posteriores tenham contrariado a teoria de Aubrey, os druidas dos dias de hoje ainda reclamam a posse espiritual de Stonehenge. Hail to thee, O sun, resplendent in full power. Hail to thee, O sun. Basicamente, os druidas fazem suas adorações ao ar livre, onde eles estão em contato com a terra, a natureza, e o céu e as estrelas, se for de noite, ou o sol, se for de dia. E acreditam que Deus, ou o divino, se manifesta na natureza. Hail to thee, O earth, the womb of all life. Na minha opinião, Stonehenge é um templo. Um lugar onde eu posso ir e dar graças ao Deus ou deusa, ou seja lá como for que você chame a coisa que nos deu a vida. And now, to close our circle,
Stonehenge pode realmente ter sido usado como um templo pelos druidas ou romanos, ou algum outro povo cuja identidade se perdeu na história. Mas eles não foram seus criadores. Pesquisas modernas chegaram a uma conclusão extraordinária sobre Stonehenge. Ele é anterior a estas culturas. Nós sabemos que Stonehenge foi construído em etapas. Talvez tão cedo quanto 3.500 anos antes de Cristo, e terminando em algum ponto ao redor de 1100 antes de Cristo. Seus construtores viveram em uma sociedade agrária e estavam assim à mercê das forças da natureza. O sol, a chuva e as mudanças de estação provavelmente ditaram o ritmo de suas vidas. Não há evidências de uma civilização avançada ou mesmo de um governo ou autoridade centralizada. Em vez disso, Stonehenge parece ter sido um memorável projeto cooperativo, um esforço de comunidades primitivas da Idade da Pedra e da Idade do Bronze, que perpetuou-se não só por gerações, mas por milhares de anos. Quais conhecimentos, crenças ou medos levaram estes povos pré-históricos a unir seus recursos para construir um monumento como este? O megalito foi construído antes da invenção de mecanismos como a roldana ou mesmo a roda. Para suas escavações, os construtores tinham apenas ferramentas rústicas. Para mover as pedras, eles apenas tinham troncos e cordas feitas de pelo de animais. E mesmo assim, em uma fase da construção de Stonehenge, as pedras de arenito cinzento usadas como matéria-prima, algumas pesando até mesmo 4.000 quilos, foram trazidas das montanhas Preseli, em Gales, para o local, quase 400 quilômetros de distância. Acredita-se que isto possa ter levado 100 anos e que foi necessário o esforço combinado de milhares de pessoas para realizar a tarefa. Stonehenge foi um feito quase inacreditável da engenharia pré-histórica. Na etapa final da construção de Stonehenge, blocos maciços de arenito chamados sarsens foram selecionados de um local a aproximadamente 32 quilômetros ao norte. Alguns dos sarsens pesavam até 44.000 quilos. Uma vez no local, os sarsens eram modelados e aplainados com o auxílio de martelos de pedra. Cavas ou entalhes foram escavados no topo dos pilares, para encaixar nos entalhes esculpidos nas vergas as pedras horizontais. Estas formavam uma tampa ou anel contínuo em cima dos pilares verticais. Depois que as pedras eram propriamente moldadas e ajustadas, fundações eram cavadas para cada pilar. O pilar era então rolado para a posição sobre a fundação e nivelado no lugar. Então, apoiado por suportes de madeira, o pilar era elevado alguns centímetros de cada vez. Quando ele estava no alinhamento vertical desejado, a base era preenchida com pedras e argila. Então, os apoios horizontais eram elevados centímetro a centímetro, usando alavancas e maciços andaimes de madeira. Depois de o círculo externo de pedras ter sido erigido, trílitos gigantescos eram construídos usando o maior sarsen. Trílitos são 2 pilares verticais tampados com uma viga. 5 trílitos foram dispostos como uma ferradura dentro do círculo. A colocação de várias pedras afastadas deu vazão a uma considerável especulação hoje em dia. Terá sido Stonehenge algum tipo de grande calendário solar ou modelo astronômico? Stonehenge pode ter sido criado para medir o ano solar a fim de identificar a época mais adequada para plantar e colher. Ou mesmo para prever eclipses do Sol ou da Lua. Assim como todas as teorias sobre Stonehenge, existem evidências, mas não provas.
De fato, durante toda a sua existência, Stonehenge pode ter servido para vários propósitos religiosos e políticos, científicos e mágicos. Mas a beleza e o poder de Stonehenge estão em seus mistérios. Ironicamente, à medida que nossos conhecimentos sobre Stonehenge aumentam, também aumentam nossas dúvidas sobre seus criadores, seu mundo e o que eles podem nos dizer sobre nós mesmos. Pirâmides. Há mais de 2000 anos, geógrafos na Grécia Antiga catalogaram as 7 maravilhas do mundo. Todas estas maravilhas antigas já desapareceram da face da Terra há muito tempo, exceto uma, a mais antiga. Através de um corredor escuro que nos leva ao passado, uma trilha nos guia até a câmara funerária de um rei-deus. Cercado por 2 milhões de blocos de granito e calcário, alguns pesando até mesmo 7 toneladas, a câmara foi criada com o intuito de ser o invulnerável local de descanso do faraó Quéops, senhor do Alto e do Baixo Egito, e a encarnação dos deuses Horus e Osíris. Este é seu túmulo. Em uma planície desértica a 40 quilômetros a oeste do Cairo, localizam-se os maiores túmulos jamais construídos. Os locais do descanso final de Quéops, Quéfren e Miquerinos, pai, avô e neto. O rio Nilo. Suas águas sustentam a vida e deram origem à civilização que tornou possível a construção das pirâmides. Antes mesmo que se começasse a registrar a história, em um deserto árido e estéril, povos nômades cultivavam a terra nas margens do rio. Enchentes anuais fertilizavam seus campos com o rico sedimento do leito do rio. Posteriormente, elaborados sistemas de irrigação foram construídos para trazer água para campos afastados do rio. Começou a se formar uma sociedade de governo centralizado, uma hierarquia de reis, cortesãos, oficiais e estudiosos que presenciaram o nascimento de uma nação com o conhecimento e a imaginação para criar maravilhas diferentes de qualquer outra que o mundo já tivesse visto. As pirâmides marcam o início dos primeiros registros da história. Por volta da época em que elas foram construídas, aproximadamente entre 2700 e 2550 a.C., deu-se início aos primeiros registros da civilização, imagens da vida e crenças de um povo antigo. Os antigos egípcios acreditavam na imortalidade. Eles pensavam que sua civilização duraria para sempre. Nas paredes dos túmulos e templos funerários, as imagens de vida após a morte. Uma vida que eles acreditavam que seria bem parecida com a vida na Terra,
apenas de alguma forma mais longa e mais confortável. No Egito Antigo, o faraó ou rei era visto como filho de Deus e, como tal, recebia o Ka, mostrado neste hieróglifo de mãos estendidas. Ka era a alma ou força da vida que passava dos deuses para o seu povo através do faraó. Assim, o faraó era venerado tanto em vida quanto em morte, como a fonte da imortalidade. Quando o faraó morria, acreditava-se que ele se transformasse em um deus com poderes especiais para influenciar o destino dos vivos. As pirâmides foram construídas para preservar o corpo do faraó, que era mumificado para durar por toda a eternidade e para preservar seu Ka. As pirâmides eram uma estrutura central de complexos funerários maiores que incluíam templos onde os vivos podiam adorar e fazer oferendas para estátuas dos reis deuses falecidos. A mais famosa e mais misteriosa destas estátuas é a Esfinge. Com a cabeça de rei e o corpo de leão, seu significado tem fascinado e intrigado estudiosos por milhares de anos. Esculpida em um único bloco de pedra, a criatura observa enigmática, como que guardando os segredos do antigo deserto. Nem mesmo as maiores catedrais da Europa conseguem igualar-se ao impressionante tamanho das pirâmides. Cada lado da Grande Pirâmide é maior do que 7 campos de futebol. Sua base cobre mais de 32 hectares e ela ultrapassa a altura de um arranha-céu de 40 andares. Muitos acreditam que as pirâmides não poderiam ser obras de meros mortais equipados apenas com ferramentas rústicas. Em vez disso, como muitos dizem, os deuses em pessoa, ou mesmo visitantes de outro planeta, devem ter dado uma ajuda na construção. Apenas a época moderna foi capaz de produzir uma explicação plausível para como este extraordinário feito de engenharia e construção foi alcançado. Primeiramente, foi escolhido um local que tivesse um terreno sólido o bastante para suportar o imenso peso da pirâmide. Então, a área foi analisada de forma que os 4 lados da pirâmide ficassem perfeitamente orientados de acordo com os 4 pontos cardeais. Para nivelar as fundações, uma grade de trincheiras foi construída. Água, despejada dentro das trincheiras, foi usada como nivelador. Uma corda foi esticada entre 2 postes de igual altura, colocados de maneira a tocar a água. O chão foi então nivelado até que varas de mensuração mostrassem que a superfície estava paralela às cordas. Algumas das pedras de calcário eram provenientes de uma pedreira no local de construção. Outras foram cortadas das margens do Nilo e trazidas para o local por barcas. As pedras eram então puxadas sobre toras de madeira até o local de construção. Rampas imensas foram construídas para servir como caminhos para os enormes blocos. Até 200 homens podem ter sido usados para arrastar com arreios um único bloco que poderia pesar mais de 7.500 quilos. Rampas íngremes tornavam possível o acesso aos níveis mais altos da pirâmide. Depois da pedra final ser colocada sobre a última fileira de pedras, pedreiros revestiam o exterior com camadas de um fino calcário branco, deixando a superfície lisa e brilhante. Um fragmento do calcário ainda pode ser visto no topo da pirâmide de Khafre.
Acreditou-se por muito tempo que as pirâmides haviam sido construídas por escravos. De que outra forma poderiam ter sido recrutados tantos trabalhadores para esta tarefa prodigiosa? Mas hoje, egiptólogos acreditam que os trabalhadores não eram escravos, e sim camponeses organizados em times ou turmas. Eles trabalhavam em turnos por vários meses a cada ano, através das décadas necessárias para terminar o projeto. Eles trabalhavam motivados porque viam neste cansativo e árduo trabalho uma elevada vocação, uma oportunidade de servir seus reis que se tornariam deuses. Mais de 80 pirâmides ainda existem no Egito. Todas elas foram construídas em menos de 2 séculos. E então, de repente, as construções misteriosamente cessaram. Ironicamente, as pirâmides falharam na sua principal função de proteger os faraós enterrados dentro delas. Há muitos anos, ladrões invadiram a aparentemente inexpugnável pedra e esvaziaram as câmaras sagradas dos seus tesouros e sarcófagos. Mesmo assim, sacerdotes seguidores de Quéops ainda realizavam seus cultos nas ruínas do seu templo 2000 anos depois do faraó ter sido enterrado dentro da sua impressionante tumba. Desta forma, a antiga religião do Egito persistiu por pelo menos o mesmo tempo de existência do cristianismo. Embora as pirâmides tenham sido invadidas e saqueadas tanto por imperadores e sultões quanto por ladrões comuns, e embora sua brilhante superfície branca tenha sumido há muito tempo, seu poder e mistério permanecem inabaláveis, a primeira e última grande maravilha do mundo antigo. Hagia Sophia. Por mais de 1000 anos, ela foi a cidade mais importante do mundo. A maior, mais rica e mais poderosa. Por mais de 1000 anos, ela foi o coração do cristianismo. O centro de um império que se estendeu sobre o Oriente Médio, o norte da África e grande parte da Europa. E quando esta capital do cristianismo foi conquistada, ela tornou-se o centro de outro império, que iria durar por outros 500 anos. Nesta cidade, onde o oeste e o leste se encontram, onde as culturas de 3 continentes floresceram, há um monumento que resume toda a glória, o conflito e a história de 16 séculos. A cidade é Constantinopla, atualmente chamada de Istambul, na Turquia. E o monumento é Hagia Sophia. Constantinopla foi fundada no ano 660 a.C., como uma colônia grega chamada Bizâncio. Em 330 d.C., o imperador Constantino renomeou a cidade para Constantinopla e a estabeleceu como a nova capital do Império Romano. Constantino, o primeiro imperador romano a abraçar o cristianismo, decretou que sua nova fé seria a religião oficial do Estado. E como a cidade de Roma retrocedera à insignificância, Constantinopla, estrategicamente localizada na encruzilhada de 3 continentes, tornou-se o centro comercial,
político e religioso do mundo. Deste centro, o imperador Justiniano, neto de Constantino, procurou reaver a antiga glória do Império Romano. Na sua capital, Constantinopla, ele ergueu a maior construção fechada do mundo, a Igreja da Divina Sabedoria, Hagia Sophia. Ela foi construída na intenção de servir tanto como igreja, quanto como um símbolo do poder imperial. Justiniano via-se como o vice-regente de Deus, com o mandato divino para propagar a verdadeira fé do cristianismo. Hagia Sophia deveria ser a personificação do paraíso na Terra. Nenhuma despesa foi poupada para este imponente empreendimento. Uma força de trabalho de 10.000 homens foi reunida, incluindo os melhores pedreiros, arquitetos, artesãos e artistas de mosaico do mundo. Uma gigantesca cúpula foi concebida, a maior do seu tipo jamais construída. Esta dramática realização arquitetônica não seria ultrapassada até a construção da cúpula de Michelangelo na Basílica de São Pedro, em Roma, mais de 1000 anos depois. As paredes internas e os pisos foram revestidos com mármore e outras pedras trazidas de todos os cantos do Império e de fora deste, como Egito, Líbia, Grécia e Bretanha. Como diz o historiador Procópio, aquele que entrar em Hagia Sophia imaginará que entrou em uma campina cheia de flores em pleno desabrochar. Iniciada em 532 d.C., a igreja estava pronta para celebrações em menos de 6 anos. Ao entrar em sua obra-prima, Justiniano levantou as mãos para o céu e gritou: "Glória seja dada a Deus por ter me julgado merecedor de terminar este trabalho. Salomão, eu vos superei." O interior da grande igreja era repleto de luz. Mosaicos dourados cobriam o teto, abóbadas e arcos. Disse que a cúpula pairava como se suspensa por uma corrente do céu. Hagia Sophia foi a obra que coroou o ambicioso plano de Justiniano para Constantinopla. Mas ela foi apenas um dos seus muitos feitos de engenharia. Outro deles foi o monumental muro que cercava a cidade. Uma estrutura tão imponente e tão solidamente fortificada que esperava-se que durasse por toda a eternidade. De fato, o povo da cidade acreditava que se algum inimigo não cristão conseguisse um dia abrir uma brecha no muro, isto sinalizaria o apocalipse, o fim do mundo. O muro protegeu Constantinopla por quase 1000 anos. Então, em 1453,
milhares de guerreiros muçulmanos, liderados pelo sultão Mohammed II, tomaram de assalto a cidade, pilhando e saqueando o coração do Império Cristão. Um mundo chegou ao fim e outro nasceu. Os cidadãos de Constantinopla refugiaram-se em Hagia Sofia, rezando por sua salvação. Quando o sultão alcançou a magnífica igreja, ele decretou que aqueles dentro dela teriam permissão para ir em paz e que a maior igreja do mundo cristão tornar-se-ia uma mesquita, Hagia Sofia, a única igreja na cidade a ser convertida a templo de adoração islâmica. Um local para orações foi erigido no lugar do altar cristão, voltado para leste, em direção a Meca, a cidade sagrada da religião islâmica. Os ícones cristãos foram substituídos por símbolos e textos islâmicos. E devido ao fato de, no islamismo, toda e qualquer representação visual de seres vivos ser considerada uma blasfêmia, os impressionantes mosaicos de Hagia Sofia foram soterrados sob uma grossa cobertura de reboco. Por quase 5 séculos, Hagia Sofia permaneceu como um templo muçulmano e seus inestimáveis mosaicos e outros trabalhos de arte cristã praticamente perderam-se na memória. Então, em meados do século XIX, o sultão reinante ordenou uma restauração da mesquita. Foi um arquiteto seu que descobriu as imagens cristãs perdidas há tanto tempo. Quando ele mostrou sua descoberta ao sultão, o sultão lamentou que a lei islâmica proibisse tais imagens. Em um rasgo de lucidez, ele ordenou ao arquiteto que recobrisse as imagens para que elas pudessem ser novamente redescobertas se algum dia houvesse uma época mais adequada. Realmente, esta época chegou. Em 1934, Kemal Atatürk, o pai da Turquia moderna, declarou que este local sagrado, que havia servido a 2 religiões, deveria ser preservado por todos os tempos como um museu. Hoje, Hagia Sofia, a Igreja da Divina Sabedoria, ou Hagia Sofia, Orgulho dos Sultões, ainda se impõe sobre a grande cidade. Uma fantástica lembrança das glórias, não de um, mas de 2 grandes impérios, e da fé que inspirou cada um destes impérios. Borobudur. No coração da Indonésia, na ilha de Java, localiza-se uma das mais misteriosas maravilhas do mundo. Não é nem um monumento à glória de reis e nem um templo onde deuses eram adorados ou apaziguados. Não há altares nem santuários, mas há sabedoria e beleza, genialidade arquitetônica e amparo espiritual. Trata-se de Borobudur, um templo budista representando o caminho da iluminação, esculpido em uma montanha de pedra. Borobudur é, na verdade, um gigantesco livro esculpido em 3 dimensões. Um livro de figuras de pedra criado para pessoas que não sabiam ler. As esculturas, postadas em uma série de galerias ascendentes, formam o caminho para a sabedoria e a iluminação.
E da mesma forma que os textos sagrados e outras fés, Borobudur contém muitos capítulos e histórias cheias de mistérios e significados, meditações e moral. A construção de Borobudur, que durou 70 anos, começou por volta do ano 760 depois de Cristo. As mais de 1 milhão de pedras no monumento foram extraídas do leito dos rios Progo e Elo, ali perto. As pedras encaixam uma nas outras perfeitamente, sem o uso de argamassa, um feito de engenharia e arquitetura comparável à construção das pirâmides egípcias. Habilidosos artesãos podem ter esculpido as pedras com ferramentas de ferro similares àquelas utilizadas até hoje. Na verdade, sabemos muito pouco sobre a vida daquelas pessoas que criaram Borobudur. Mas as pedras esculpidas nos dão algumas dicas. Aparentemente, as pessoas eram prósperos fazendeiros. A terra fértil, que mudou muito pouco através dos séculos, deu-lhes uma rica recompensa. Menos de 200 anos após a construção estar terminada, a civilização que erigiu Borobudur desapareceu de repente. Registros posteriores referem-se a alguma grande calamidade, talvez um terremoto ou uma feroz erupção vulcânica. A verdejante selva rapidamente reivindicou Borobudur, escondendo seu esplendor pelos 1000 anos seguintes. Ele foi redescoberto por um engenheiro holandês em 1814. 200 homens passaram 6 semanas para desbastar as plantas que haviam coberto a montanha. Quando foi reexposto aos elementos naturais, o santuário logo começou a se deteriorar. Muitas tentativas infrutíferas foram feitas para restaurá-lo e protegê-lo nos 150 anos seguintes. Finalmente, em 1973, o governo da Indonésia patrocinou uma bem-sucedida recuperação, que levou 10 anos e custou 25 milhões de dólares, preservando Borobudur por muitas gerações ainda por vir. Hoje, Borobudur permanece como uma das mais importantes localidades budistas em toda a Ásia. O budismo é a filosofia e maneira de vida ensinadas pelo príncipe Siddhartha Gautama, nascido na Índia por volta de 620 a.C. Ele pregou as virtudes da moral, paciência, esmero, meditação e sabedoria, a fim de alcançar a iluminação e, assim, libertar-se do sofrimento. A cada ano, em junho, milhares de budistas vêm aqui de todas as partes de Java e ilhas vizinhas para celebrar o Vaisek, uma cerimônia que comemora o nascimento e a morte de Buda. Na noite de lua cheia,
Eles se juntam para entoar preces conjuntas. A arquitetura de Borobudur espelha o caminho budista para a sabedoria e a iluminação. De longe, o perfil de Borobudur parece um monumental stupa, um sepulcro sagrado, contendo os restos de alguém que tenha alcançado a iluminação. Um stupa é uma forma sagrada para o budismo, assim como a cruz para os cristãos. Visto de cima, Borobudur lembra antigos padrões sagrados denominados mandalas. Estas foram projetadas como objetos de meditação, instrumentos para alcançar a luz. Significativamente, não se pode enxergar o topo de Borobudur de sua base, assim como não se pode perceber o fim de uma jornada espiritual sem antes dar os primeiros passos. Um peregrino vindo para Borobudur entra por sua porta leste e começa a ler ou estudar as esculturas. Os corredores do monumento são o caminho para o entendimento. Cada parede é coberta de complexas figuras esculpidas, cada figura representando uma página no livro da sabedoria. O primeiro livro mostra as paixões e desejos mundanos. É povoado por reis, príncipes, vilões e demônios, ogros e ninfas. O segundo livro conta a história da vida de Buda. Cada capítulo da história de Buda tem uma moral. À medida que o peregrino anda por estes corredores, ele aprende a discernir entre bem e mal. O terceiro livro é sobre as viagens de Sudana, um rapaz em busca de conhecimento e luz. Talvez um representante de todos os peregrinos que gostariam de conhecer o caminho de Buda. As imagens de Buda embutidas nas balaustradas são como os professores procurados por Sudana. Manso, contemplativo, com apenas sutis mudanças nos gestos das mãos para diferenciá-los, os Budas personificam o foco interiorizado e sutil do budismo. Quando o peregrino absorve o ensinamento e a sabedoria de Borobudur, ele passa pelo portão final, passando dos corredores estreitos das galerias para um amplo espaço aberto no topo da montanha sagrada. Como se estivesse deixando um mundo de limitações e mergulhando em outro, de infinitas possibilidades. Sutil, profundo e provocativo, tanto em seus múltiplos significados quanto em sua simplicidade, Borobudur nos fala das silenciosas profundezas do tempo. Tanto para os devotos quanto para os curiosos, este é inegavelmente um lugar espiritual, um local de sabedoria e mistério, onde se pode contemplar o universo que existe dentro de cada ser humano.
Basílica de São Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e te darei as chaves do reino dos céus. Esta igreja é a Igreja Católica, e este é um dos seus locais mais sagrados, a Basílica de São Pedro, em Roma. Construída sobre o túmulo de São Pedro, é a mais importante igreja do cristianismo. A história de São Pedro começa com um simples pescador no mar da Galileia. Chamado por Cristo para ser seu seguidor, o nome original de Pedro era Simão, mas Cristo o renomeou Petros, ou Pedro, que em grego significa pedra. Ele deixou tudo o que conhecia, casa, família e segurança, para seguir Jesus. E embora ele duvidasse de sua própria fé, embora ele falhasse para Jesus e mesmo negasse, Cristo o escolheu acima de todos como a pedra sobre a qual ele construiria sua igreja. Na história de São Pedro, encontramos as mensagens básicas da crença cristã. O poder da fé, o dom de perdoar e a promessa de vida eterna. Como Jesus, Pedro foi perseguido, aprisionado e crucificado. Na arena romana do imperador Nero, em uma demonstração final de humildade a Jesus, Pedro pediu para ser colocado de cabeça para baixo na cruz. Diz a tradição que Pedro foi enterrado em um cemitério em uma colina próxima. Ali, seus seguidores levantaram uma pequena capela, onde durante 250 anos, os primeiros cristãos iam para prestar graças. No século IV depois de Cristo, Constantino, o primeiro imperador cristão do Império Romano, construiu uma igreja no local da sepultura. Esta igreja permaneceu lá por 12 séculos. Então, no início do século XVI, o Papa Júlio II decidiu construir uma nova igreja e demoliu a Basílica de Constantino. Mais de um século se passaria antes de esta enorme igreja estar completa. 18 papas reinaram durante o período de construção da Basílica. Muitos dos maiores artistas e arquitetos do Renascimento participaram neste impressionante empreendimento. O trabalho de Michelangelo, juntamente com o do escultor Bernini, é o mais fortemente relacionado com a Basílica. Quando ele tinha apenas 25 anos, Michelangelo completou aquele que muitos consideram a obra-prima de toda a sua longa carreira, a magnífica Pietà, o único trabalho que Michelangelo assinou. Aos 72 anos, Michelangelo retornou à Basílica como seu mais importante arquiteto. Sua obra-prima final seria a Grande Cúpula, um projeto em camada dupla
que foi o mais audacioso do seu tipo jamais tentado. A Basílica de São Pedro foi consagrada em 1626, 120 anos após os primeiros desenhos terem sido feitos. Logo depois, Bernini começou a adição da impressionante piazza, ou praça, elíptica em frente à igreja. O projeto de Bernini emoldurou a praça com imensas colunas quádruplas, formando 2 braços que parecem abraçar todos os que entram na praça. No centro da praça fica o grande obelisco egípcio de Heliópolis, trazido para Roma no ano 37 d.C. O obelisco anteriormente ficava na Arena de Nero, e acredita-se que São Pedro tenha sido crucificado à sua sombra. Entrar na Basílica de São Pedro é entrar em um dos lugares mais maravilhosos e inspiradores do mundo ocidental. A amplitude do seu espaço interno é de tirar o fôlego. A igreja é repleta de luz. Uma luz que brilha sobre uma magnífica coleção de estátuas, altares, afrescos e pinturas. Nenhuma é mais impressionante do que a Cátedra Petri de Bernini, o trono de São Pedro glorificado. Localizado no fundo do altar-mor, a cátedra é na verdade um relicário, uma cobertura protetora de ouro e bronze. Dentro, há uma cadeira de madeira que acredita-se ter pertencido a São Pedro. Bernini incluiu a cadeira no novo trono, rodeada de nuvens, raios de luz e anjos esculpidos. A Cátedra Petri é lindamente emoldurada por um soberbo baldaquino, ou dossel. Ele cobre o altar mais alto, de onde apenas o Papa pode rezar a missa. Elevando-se à altura de um prédio de 8 andares, o dossel foi artesanalmente feito a partir de 90 toneladas de bronze. O dossel de Bernini fica diretamente abaixo da magnífica cúpula de Michelangelo. Com mais de 150 metros de altura e quase 50 metros de diâmetro, a cúpula é uma das maiores estruturas do seu tipo no mundo. O sol flui através de suas janelas e preenche a igreja abaixo com uma luz que só pode ser descrita como sagrada. E diretamente abaixo do grande altar e da majestosa cúpula está um dos mais sagrados de todos os santuários cristãos. Ali, de acordo com a tradição, está o túmulo sagrado de São Pedro. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Não há melhor hora para testemunhar a grandiosidade da Basílica do que durante uma missa celebrada pelo Papa. Cada Papa serve em uma linhagem de papas que pode ser traçada até o próprio São Pedro. O Papa é tanto o Bispo de Roma
quanto o principal professor da fé. Para os católicos, ele é o último intermediário entre homem e Deus, um símbolo vivo da Igreja. Para 1/5 da população mundial, a Basílica de São Pedro é muito mais do que uma construção, por mais magnífica que ela seja. Ela toca o coração espiritual do catolicismo. Um monumento a um simples pescador, cuja extraordinária fé transformou o mundo. Ele era Simão Pedro, e por quase 2000 anos, seus seguidores vieram venerá-lo sobre esta pedra. Taj Mahal. Às margens do rio Yamuna, na Índia setentrional, localiza-se outra maravilha. Para o poeta Rabindranath Tagore, esta maravilha apareceu como uma visão divina. Ele escreveu: ainda que esmeraldas, rubis, pérolas devam falecer, ainda uma solitária lágrima penderia da face do tempo na forma deste Taj Mahal. Não é uma igreja ou um palácio, e sim um testamento do amor de um homem por uma mulher. É um túmulo feito por um rei para sua amada rainha. O rei foi Shah Jahan, o quinto em uma linhagem de 6 grandes imperadores mongóis que reinaram sobre grande parte do subcontinente hindu por mais de 3 séculos. Entre 1526 e 1857, os mongóis formaram um império que rivalizou com os impérios da Europa em tamanho e riqueza. Shah Jahan ascendeu ao trono em 1628, tendo executado 5 rivais para assegurar sua sucessão. Embora a luta pelo poder tenha sido bruta, Shah Jahan era um homem culto que apreciava a arte e a arquitetura. Ele supervisionou a construção de palácios e cidades inteiras por todo o seu império. Mas sua maior obra foi inquestionavelmente o Taj Mahal. Shah Jahan reinou do Forte Vermelho em Agra, a apenas alguns quilômetros do local onde ele iria posteriormente criar sua obra-prima. Aqui, dentro do Palácio Real, músicos tocavam continuamente em cada cômodo, para que, de onde quer que estivesse, o imperador ouvisse música. No harém real, havia 1000 escravos e concubinas em generoso esplendor. Shah Jahan desposou 3 mulheres, mas ele era mais devotado a Arjuman Banu, a quem ele deu o título de Mumtaz Mahal, primeira escolhida do palácio.
A lenda diz que o casal conheceu-se por acaso no dia do contrário. Um dia, quando as damas do castelo tinham a permissão para tirar seus véus e negociar no bazar real. Embora tenha sido amor à primeira vista, os dois ficaram proibidos de casar ou até mesmo de se verem por 5 anos. Porque os astrólogos estavam esperando pelo dia mais propício para o casamento. Sabe-se muito pouco sobre Mumtaz Mahal, mas disse sobre ela que era muito generosa para com os pobres e que era também a conselheira de confiança do seu marido. O casal real era tão devotado um ao outro que Mumtaz geralmente acompanhava seu marido quando ele ia para a guerra. Foi durante uma dessas campanhas militares que Mumtaz morreu, depois de dar à luz ao 14º filho deles em 19 anos juntos. Na hora da sua morte, ela pediu a Jahan que construísse para ela um monumento de tal perfeição que ninguém que o visse poderia duvidar do poder do amor que os unira. Após a morte de sua esposa, Jahan, cego de dor, trancou-se em um quarto durante 8 dias. Disse que, quando ele saiu, estava menor. Ele estava curvado como um velho, e seu cabelo havia ficado branco. Shah Jahan gastou 22 anos atendendo ao último pedido de sua esposa. 20.000 homens trabalharam dia e noite para completar o Taj. Operários e artesãos foram chamados de todo o império e também de outros impérios. Seus descendentes ainda praticam sua arte nas ruas de Agra. Estranhamente, a identidade do arquiteto do Taj Mahal permanece um mistério, embora muitos creiam que o próprio Shah Jahan teve o papel mais importante no projeto. Para chegar ao Taj Mahal, passa-se pelas ruas escuras e empoeiradas de Agra. Um cenário que mudou muito pouco com o passar dos séculos. Mas depois de transpassar os portões do Taj, o visitante encontra um mundo à parte. O portão vermelho, na entrada principal, tem 35 metros de altura. E sua porta é moldada de 8 diferentes tipos de metal. Após o portão vermelho, há um oásis no deserto. Os Jardins do Taj. O tema do jardim é repetido no majestoso arco principal do Taj. Pois em um mundo de calor e poeira, flores e água fresca oferecem uma promessa de paraíso. No Taj, Mumtaz Mahal está enterrada em uma cripta dentro de uma tumba de mármore. Enquanto Shah Jahan viveu, religiosos guardaram vigília sobre o túmulo de Mumtaz, e música sagrada tocava todo o tempo. Quando Shah Jahan morreu em 1666, foi colocado para descansar eternamente ao lado da sua esposa amada. Mumtaz Mahal teve seu último desejo atendido. Poucos daqueles que encaram este esplendor poderiam duvidar do amor de Shah Jahan por sua esposa, pois ele criou um monumento a este amor, que foi chamado
de a mais linda construção do mundo. A necessidade humana de explicar os mistérios da vida encontrou expressão em monumentos de estonteante beleza e poder. Juntos, estes lugares sagrados formam um retrato da humanidade através dos tempos. E embora as crenças e culturas que inspiraram estes monumentos sejam diversas, uma linha comum as une. Cada monumento reflete a fé na capacidade humana de alcançar além deste plano mortal, de tocar o infinito e de expressar aquilo que é divino dentro de toda a experiência humana. If you're looking for an airline that flies to the great wonders of the world, you could say we have it covered. Because Lufthansa flies to 180 cities in 82 countries around the world. Lufthansa, worldwide and worldwise.